Bom dia, a Castelo Branco TV veio hoje até ao Largo de São João, um dos sítios emblemáticos da cidade de Castelo Branco, onde viemos falar um pouco com João Delgado, candidato à Câmara Municipal de Castelo Branco pela CDU. João, sabemos de todo o trabalho que já foi desenvolvido na nossa cidade, na cidade de Castelo Branco e no próprio Concelho. O que é que acha que ainda tem mais para dar aos albicastenses? Bom dia. Bom, o trabalho todo que foi desenvolvido, enfim, desde o 25 de Abril, desde a conquista pela autonomia do poder autárquico, do poder local, tem sido desenvolvido um trabalho intenso por parte das autarquias em todo o país, nomeadamente nas obras de saneamento, nas condições de bem-estar, de salubridade para as populações urbanas e rurais. Aqui em Castelo Branco, nos últimos anos, há, digamos que o Executivo que esteve nos últimos anos, o PS, tem feito, fala muito da obra feita, não é? Assim, a obra, sem dúvida a obra. A questão é que o dinheiro dos contribuintes, o orçamento das autarquias, é dinheiro nosso, todos nós, e os autarcas são eleitos para o gerir da melhor forma em benefício dos municípios. E não se pode simplesmente pegar no orçamento anual do dinheiro dos municípios e dizer agora vamos fazer obras. Quantas obras é que vamos fazer? Somos os campeões das obras. Este ano fizemos 20 obras, para o ano vamos fazer 30 obras. A questão é, será que isso interessa ao desenvolvimento da cidade? As obras trazem população ou não? As obras trazem emprego, trazem desenvolvimento ou não? Qual é a melhor estratégia? O melhor? É preciso fazer obras? Sim, é preciso. Quais são necessárias primeiro? Nós estamos aqui num exemplo excelente, do Largo de São João. O Largo de São João, como disse, e muito bem, é um local emblemático da cidade de Castelo Branco. Mas é um exemplo de como não fazer as coisas, como não gastar o dinheiro dos municípios. Nós estamos aqui, até com algum sofrimento, debaixo deste sol, num largo completamente árido, completamente vazio e deserto, como está sempre todos os dias de manhã até à noite. Este largo, no fundo, é um bom exemplo da forma como se pode fazer obra, gastar dinheiro em obra, sem criar coisa nenhuma, sem criar benefício nenhum para os albicastrenses, e ao mesmo tempo temos bairros habitacionais. Eu dou-lhe o exemplo, por exemplo, do Val da Raposa e do Campo de Tiro, que têm ruas que não têm passeios, que têm ruas todas em terra batida, que não têm quaisquer condições de salubridade, e outros bairros habitacionais que existem com essas condições muito más. As pessoas que vivem nesses bairros também são albicastrenses. O dinheiro que aqui foi gasto, podemos dizer, neste disparate deste largo, porque isto foi feito de forma a afastar as pessoas daqui, também é dinheiro dessas pessoas, e essas pessoas também merecem ter a qualidade de vida dos restantes albicastrenses, e portanto há outras prioridades antes de fazer este tipo de obras, que já por si são questionáveis no seu formato e na sua gênese, mas antes de fazer este tipo de obras, há outras prioridades, que é dar condições de vida e bem-estar e de salubridade aos bairros habitacionais. A CDU pugna há largos anos para que se organizem planos de pormenor para esses bairros e se ponham em prática, de forma a que haja um desenvolvimento e uma evolução comum e unificada de toda a cidade, quer do centro, quer dos bairros habitacionais. Portanto, podemos dizer, há obra feita. Bom, houve obras feitas e não foram poucas. A questão é se essas obras são efetivamente obras que importam aos albicastrenses, que trazem desenvolvimento, que tragam bem-estar, que tragam emprego. E não são. Portanto, houve aqui uma estratégia política de obra, muitas vezes, provavelmente, ou por desconhecimento, mas eu lembro que ainda há 2 anos, na discussão do orçamento, o Sr. Presidente, Joaquim Mourão, do atual Executivo, orgulhava-se de que 85% do orçamento da Câmara de Castelo Branco era destinado a obra. Ora, isto é bastante questionável numa cidade que tem um nível de desemprego, neste momento, acima dos 15%. Estamos a falar de uma cidade que nos últimos 2 anos aumentou o seu desemprego e aumentou o número de falências em 40%. Será que é o mesmo importante ter um orçamento, 85% do orçamento dedicado a obras? Não era melhor dedicar um orçamento, dedicar investimento da Câmara para mobilizar um movimento de desenvolvimento, para mobilizar apoios às empresas, para mobilizar e para investir em atividades que envolvam pessoas, que envolvam atividades, que envolvam indústria e principalmente que criem emprego e desenvolvimento. Aí sim era um investimento bom para a cidade, podia trazer um crescimento da cidade e um crescimento da qualidade de vida dos cidadãos. Aproveitando que falou na elevada taxa de desemprego no nosso concelho, na nossa cidade, no nosso concelho, o que é que acha que poderia fazer para melhorar essa situação? Sim, há sempre, enfim, a receita habitual que se costuma utilizar e que se tem falado muito deste município, e vamos lá ver, em todos os municípios do país, é sempre bom. Nós vamos criar
na nossa zona industrial, vamos dar todas as condições a mais algumas para as empresas de se instalarem cá. Damos isenções fiscais, oferecemos os terrenos, se for preciso até a Câmara tem construído e tem investido milhões a construir unidades industriais para as empresas virem para cá. Enfim, no entanto, a nossa zona industrial já não é conhecida como uma zona industrial. Exatamente, tudo é dado às empresas para elas se instalarem nos municípios. Mas as empresas continuam a não se instalar nos municípios, neste e noutros municípios do interior. Portanto, claramente, não resulta, é evidente que é importante fazer este esforço para puxar investimento para cá, mas isso não chega. É importante que a Câmara tenha noção que tem que ser a Câmara a lançar a bola de neve. No fim da bola de neve estar lançada, uma bola de neve, quando desce uma montanha, vai adquirindo mais neve e a economia depois vai desenvolvendo por si própria. Mas é importante que a própria Câmara, de uma forma direta e própria, faça investimentos em áreas produtivas, em áreas que tragam para cá know-how, que tragam para cá novas populações, novos técnicos qualificados e tragam para cá novas ideias a novas indústrias. E todas as nossas propostas, seja na área económica, seja em todas as outras áreas, envolvem a criação de desenvolvimento e a criação de âncoras de emprego. Seja na cultura, seja no desporto, que às vezes são aquelas áreas, por exemplo, em que nós pensamos, bom, aqui não se cria tanto emprego. Não, também se pode criar. O que importa é que o investimento da Câmara não seja só em obra de fachada, mas seja em pessoas, em ideias e em projetos, e em trazer para cá projetos e novas ideias que criem emprego. Isso sim é investimento e isso pode ter um envolvimento direto da Câmara. É evidente que é muito difícil criar aqui, digamos, uma indústria comum ou serviços de comércio, de grande comércio comuns, digamos, quando estamos aqui ao lado de Espanha, que tem níveis de IVA muito inferiores, que tem níveis de custos energéticos muito inferiores, e quanto a isso a Câmara nada pode fazer. Pode fazer uma pressão sobre o Governo, e a CDU tem feito na Assembleia da República, no sentido de que se organizem medidas excepcionais para desenvolvimento do interior, que se baixe o IVA, que se baixem os impostos, que se baixem os custos dos combustíveis, os impostos sobre os combustíveis nestas zonas que estão junto da raia espanhola, de forma a dar um pouco mais de competitividade e um pouco mais de possibilidades às empresas e aos pequenos empresários e aos cidadãos poderem sobreviver com os seus negócios e com a sua produção. Mas, essencialmente, o que a Câmara pode fazer é isso, no fundo, é, para além de puxar o investimento, tentar dar condições ao investimento. Isso é uma coisa que, enfim, todas as câmaras fazem e que não tem resultado. Mas a Câmara tem que se envolver diretamente e financiar diretamente projetos que tragam para cá desenvolvimento e nova produção. Há pouco falou na área do desporto e da cultura. Sim. Não acha que essas áreas ainda têm algumas lacunas que se calhar poderiam ser exploradas de uma maneira diferente, tanto a nível de desporto como cultura e principalmente turismo? A nossa cidade tem potencial para ser uma cidade turística? Sim. Não, tem. Tanto a cultura como o desporto, e a questão turística é importante. A nossa cidade tem um potencial. A nossa cidade, eu diria, o nosso concelho, a nossa região, tem um potencial muito grande para o desenvolvimento do turismo, e a CDU vem propondo já há algum tempo a criação de um plano turístico específico, por exemplo, para a zona da Gardunha e da barragem da Marateca, a barragem de Santa Águeda, portanto, que envolva também as freguesias rurais da Lardosa. Eu não quero estar a excluir nenhuma e estou-me a tentar lembrar, mas são as freguesias rurais que pertencem ao Concelho de Castelo Branco, que estão no sopé da Gardunha junto à barragem de Santa Águeda. E este circuito é essencial para o desenvolvimento do turismo em Castelo Branco. Como é evidente, em Castelo Branco existe também ainda um potencial de desenvolvimento do turismo urbano, mas para isso é preciso agarrar-se com todas as forças à reabilitação da zona histórica. O turismo aqui virá à procura da zona histórica, é um turismo histórico, é um turismo de interesse arquitetónico e de interesse de património. E nesse sentido é preciso agarrar com mais força a reabilitação da zona histórica e é preciso fazer com que a zona histórica viva, é preciso instalar negócios, é preciso instalar serviços públicos, é preciso instalar comércio, nem que seja de uma forma um pouco artificial, ou seja, é evidente que o comércio não se instala no centro histórico. Terá que ser a Câmara, em primeiro lugar, a instalar serviços públicos no centro histórico. Exatamente. Para puxar o comércio, porque mal abram um serviço numeroso da Câmara, é evidente que vão começar a aparecer pequenos cafés, pequenas papelarias, enfim, pequenos negócios e pequenos comércios que sirvam esse serviço público. Daí que é preciso este movimento, e tem que ser a Câmara Municipal, a autarquia, a assumir a vanguarda desse movimento. Só depois de termos um centro histórico reabilitado, não só em termos urbanísticos, mas em termos de vida, em termos de desenvolvimento económico e de social, então aí sim teremos as condições para ser competitivos, digamos assim, em termos turísticos. Porque se nós virmos, há cidades do interior
cujos centros históricos estão muito mais bem aproveitados, e é evidente que os turistas que vêm para o interior centro do país, neste momento não poderão andar pelo centro histórico de Castelo Branco, porque o centro histórico de Castelo Branco está profundamente degradado. Estava a falar do pequeno comércio na zona histórica, mas no entanto não acha que o pequeno comércio tem estado um pouco perdido? As grandes superfícies vieram ocupar muito o território deles e a população em si acabou por fugir muito para os centros comerciais e deixar o comércio tradicional. Exato, mais local. esse é um movimento também, infelizmente não é um movimento apenas regional, é um movimento nacional. A CDU Mas se calhar, tudo fez para que isso não acontecesse. Mas se calhar a localização dos centros comerciais, ou pelo menos de um dos centros comerciais, poderia ter sido num outro local, de forma a atrair mais movimento. Sim, enfim, a questão do centro comercial, a sua localização, é um bocadinho irrelevante no sentido do esvaziamento do comércio tradicional. O esvaziamento do comércio tradicional iria dar-se quer o centro comercial estivesse numa zona mais central, quer estivesse numa zona mais periférica. Uma coisa é certa, nós temos não um centro comercial, mas dois, o que para uma cidade como Castelo Branco é manifestamente exagerado. Para além de que, como dizia e muito bem há pouco, a zona industrial não é uma zona industrial já. Ou seja, permitiu-se que grandes superfícies comerciais, e não estamos a falar de armazenistas, porque, enfim, grandes armazéns podiam ser perfeitamente considerados uma atividade industrial, uma atividade comercial de larga escala, mas não. Estamos a falar de retalho de centros comerciais, permitiu-se que estes centros comerciais se instalassem na zona industrial. E outro tipo de serviços se instalassem na zona industrial, fazendo com que a zona industrial deixasse de ser uma zona industrial e passasse a ser uma zona comercial e numa clara falta de estratégia urbanística desta Câmara, permitiu-se que uma considerável parte daquilo que fazia a centralidade da cidade deixasse o centro da cidade e passasse para a zona industrial. Neste momento assiste-se a uma coisa quase absurda, que é, em muitas atividades, em uma considerável parte do centro da cidade, é na zona industrial. Ora, e ainda por cima, uma zona industrial que não tem as condições urbanísticas para tal, nem sequer tem as condições de acesso pedonal, nem acesso. E, portanto, estamos a falar, isto foi um erro estratégico, claramente, um erro estratégico desta Câmara, que importa resolver. A resolução não é simples, porque agora nós não podemos simplesmente dizer aos senhores que têm os centros comerciais, vamos fechar. Aliás, nem para as populações isso seria aceitável. E, portanto, o que terá que se fazer é, para compensar, mobilizar o centro da cidade e falar com as entidades representativas do comércio tradicional, no sentido de criar uma nova dinâmica no centro da cidade que compense este erro de estratégia que foi desviar a dinâmica económica para a zona industrial. É um trabalho a fazer, é um trabalho que não passa por obras, lá está, não passa por obra feita, não. Passa por falar com pessoas, discutir com elas, perceber o que é que elas pretendem, o que é melhor para elas e criar as condições para que as pessoas, não só as condições para que as pessoas fiquem no centro, mas também trazê-las, puxá-las para o centro da cidade. Falando agora noutro assunto, a nossa cidade, com o facto da taxa de desemprego estar muito baixa, os jovens têm fugido um pouco do interior, mas isto em geral. Disse, a taxa de desemprego está alta. Sim, a taxa de desemprego está alta. Então os nossos jovens têm fugido um pouco do interior, mas isto em geral. Isto significa que o nosso concelho está a ficar mais envelhecido. O que é que poderíamos fazer para dinamizar e melhorar a qualidade de vida dos nossos idosos? Estão um pouco perdidos. Sim, há um envelhecimento da população que importa equilibrar. Ou seja, há um envelhecimento da população, portanto é preciso trazer para cá mais pessoas das novas gerações, mais famílias com filhos novos, criar condições para o desenvolvimento da natalidade. Há várias políticas que nós propomos para isso e podemos falar dela a seguir. A questão da população idosa é uma questão importante porque a população idosa ainda está um pouco, para além de concentrada, para além de uma grande concentração na cidade, está também concentrada nas freguesias rurais. Freguesias rurais essas que têm sido alvo de um certo esquecimento por parte desta Câmara. Ou seja, a Câmara pode ter feito a reabilitação das estradas de acesso para as aldeias e para as freguesias rurais. Muito bem, também não era mais do que a sua obrigação, apesar de haver câmaras que não cumpriram essa obrigação. Mas isso não chega, porque as pessoas que têm 70 anos, ou que têm problemas de mobilidade, ou que têm 80 anos, ou que têm 90 anos, não vão pegar no carro e não vêm a Castelo Branco ao mercado, ou à feira, ou ao CTT levantar a reforma. Essas pessoas precisam de um serviço de apoio permanente e precisam principalmente de um sistema de transportes públicos que os sirva efetivamente e que seja adequado, que tenha horários adequados, locais adequados, uma rede adequada e que tenha paragens cobertas e que tenha uma informação profusa. Ora, se nós formos a aldeias, mesmo aqui próximo, como aos Machiais ou outras, e estas são muito próximas, nós vemos que não existem autocarros. As pessoas não estão servidas por nenhum autocarro, ou quando muitos estão servidas por um autocarro às 7h30 da manhã e 8 às 6 da tarde.
E o que nós vemos é muitas vezes pessoas que vêm aqui ao CTT, levantam o seu cheque de reforma e depois têm que ficar 8 horas ou 7 horas na cidade, longe dos seus familiares e sem qualquer apoio. E muitas vezes sem condições para ir almoçar ou para ir lanchar ou para ir a um café buscar uma garrafa de água, à espera das 6 da tarde que venha o novo autocarro. Portanto, isto não pode ser. E depois, ao mesmo tempo acontece que esse autocarro é um autocarro enorme, com 40 lugares, onde vão 5 ou 6 pessoas ou 10 pessoas. Isto também não faz sentido, portanto, também não está adequado à realidade. Importa que haja um sistema de transportes públicos muito mais adequado a estas pessoas, de muito menores dimensões, ecológico, mas que seja muito mais, com uma frequência muito mais constante. E importa também que a Câmara tenha um serviço de acompanhamento constante, quer de saúde, mas não é tanto de saúde no sentido de ter médicos, não é? Mas no sentido do acompanhamento do estado de saúde das pessoas, da questão do estado social e de higiene em que as pessoas estão, um acompanhamento também cultural, quando se fala muitas vezes, como em muitas câmaras do Alentejo, as bibliotecas itinerantes. Parece um pouco redundante. Bom, uma biblioteca vai à aldeia, mas a última coisa que as pessoas precisam são livros. Bom, não, as pessoas precisam de livros, precisam de revistas e precisam de jornais. E também precisam daquela conversa que têm com o funcionário da Câmara que lá vai com eles. E principalmente o Conselho precisa que esse funcionário lá vá e perceba o que é que se passa naquela aldeia e faça esse acompanhamento e possa chegar aqui e dar a informação. Olha, nós temos conhecimento que aquela pessoa naquela aldeia, aquela família está com problemas, que não tem água, ou não tem luz, ou que está com qualquer problema de saúde e não consegue deslocar-se a Castelo Branco. Portanto, estes sistemas itinerantes, por exemplo, bibliotecas, não são apenas culturais, não são apenas desenvolvimento cultural, são também serviços de proximidade com as freguesias que são essenciais. E se há coisa que distingue o nosso concelho de todos os outros concelhos do interior centro, e isso é muito importante, isso é um dos aspectos que nos distingue e que pode ser importante para o desenvolvimento futuro, é precisamente o facto de Castelo Branco e as suas freguesias não serem unidades separadas, ou seja, Castelo Branco não é assim tão urbano quanto isso, e as nossas freguesias rurais não são assim tão rurais e tão distantes quanto isso. Exatamente. E portanto esta função também um pouco rural da cidade, e esta relação com as freguesias rurais, que é uma relação histórica em que todas as freguesias rurais vinham a Castelo Branco para fazer troca dos seus produtos, para fazer o processamento dos seus produtos, é algo que importa manter. A unidade do concelho, da parte rural e parte urbana, é algo que importa manter e que é urgente manter, até por uma questão de potencial no futuro, o potencial da mobilização dos recursos naturais e dos recursos agrícolas da nossa cidade. Falando de tudo isto, apresente-nos então qual é o projeto do seu partido para melhorar e dinamizar a nossa cidade. O projeto do partido é essencialmente, em primeiro lugar, é preciso mudar o rumo do investimento da obra, muitas vezes vazia e de fachada, mudar o rumo para dois tipos de investimento. Investimento em atividades que tragam pessoas e produção para Castelo Branco e obra, sim, obra que interessa às pessoas, obra que vá ter com as pessoas no sítio onde elas vivem e que lhes traga bem-estar. Há bocado falava da cultura e do desporto, por exemplo. Nós temos, há bons exemplos. Aqui, agora, ultimamente, temos tido a Cultura Vibra. É uma boa iniciativa de programação cultural. Exatamente. Portanto, traz cultura às pessoas. As pessoas podem assistir a eventos culturais. Bom, mas isso não é política cultural. Isso é programação cultural. É bom, mas isso não traz desenvolvimento cultural. Nem traz emprego, nem traz desenvolvimento em geral para a cidade. Depois há a restante política cultural. Eu vou-lhe dar um exemplo. Nós temos um património material, dramático e musical popular enorme, que importa estudar, importa reabilitar, importa registar e importa pôr em prática através de pessoas que tenham o conhecimento para isso. Portanto, era preciso criar um núcleo, em termos culturais, era preciso criar um núcleo, digamos, de técnicos altamente qualificados, etnográficos e musicólogos, que pudessem fazer um estudo aprofundado daquilo que se passa no nosso concelho, valorizar e fazer com que isso também fosse um cartão de visita do nosso concelho no resto do país e no resto da Europa. E transformando isso também numa certa atração, para além do desenvolvimento cultural que podia trazer e do respeito pela memória que isso traz atração turística e traz emprego, traz pessoas altamente qualificadas para trabalhar no concelho diretamente com as populações. Por exemplo, na parte da agricultura, falava-me da questão das zonas rurais. Na parte da agricultura temos o Centro de Apoio Tecnológico Agroalimentar. Bom, nós temos, esta Câmara é conhecida por ser capaz de trazer para cá muitos fundos europeus para fazer obra.
Bom, mas também há fundos europeus para o conhecimento, há fundos europeus para a cultura e há fundos europeus para a investigação. Portanto, se temos um centro de apoio agroalimentar, temos que trazer para cá, é urgente trazer para cá, neste tipo de instituições, trazer para cá um conjunto de cientistas e de técnicos que consigam elaborar um projeto de investigação a apresentar às autoridades europeias e que possam concorrer também a esses outros fundos europeus que no fundo financiam projetos de investigação. Portanto, em vez da União Europeia nos estar a financiar este Largo de São João, estaria-nos a financiar uma atividade produtiva que traria para cá pessoas altamente qualificadas, com bons salários, com as suas famílias teriam que pôr os filhos na escola, por sua vez teriam que contratar mais professores, portanto estaríamos a criar economia. Não é? E é preciso ter esta visão, ou seja, não ter a visão unívoca do botão. E esta visão, eu dei-lhe o exemplo agora da questão da cultura, eu dei-lhe o exemplo da questão da agricultura / ciência, mas podia-lhe dar a questão do desporto, a questão da indústria. Exatamente. Em todas estas áreas é possível inverter o rumo do desenvolvimento e é possível que a autarquia se envolva diretamente, criando unidades de conhecimento para desenvolvimento destas áreas e procurar fontes de financiamento que não apenas o próprio orçamento da Câmara. Portanto, é tudo uma questão de criatividade, vontade política e, em definitivo, mudar o rumo do pensamento da autarquia. Obrigada. E vou deixar que deixe uma mensagem aos albicastrenses de forma a sossegá-los para poderem votar na Sim. CDU. Bom, então dirigi-me aos meus concidadãos, aos municípios albicastrenses. É evidente apelo ao voto na CDU. E porquê? Porque nós consideramos que a CDU é essencialmente a única alternativa credível e com trabalho apresentado já e muito positivo nas autarquias nacionais que pode mudar o rumo do desenvolvimento da cidade. É urgente mudar o rumo do desenvolvimento desta cidade e deste concelho. Estamos a falar de 40%, de um aumento de 40% nas falências e no desemprego. E, se nós pensarmos bem, as alternativas que temos, para além da CDU, temos partidos como o Partido Socialista e como o PSD, que são, essencialmente, os culpados da situação a que o país chegou. Os representantes regionais do PSD, por exemplo, são também militantes do partido que nos está a roubar as reformas, que nos está a roubar os salários em forma de impostos. Os representantes do PS são, por exemplo, militantes do partido que nos colocou as portagens na A23. E, portanto, é preciso pensar muito bem qual é a alternativa. É preciso mudar? Sim, é urgente mudar, mas que se mude para uma alternativa credível. E a única alternativa credível, com resultados claros e muito positivos e internacionalmente reconhecidos em termos de trabalho autárquico neste país, é a CDU e por isso apelamos ao voto na CDU. Obrigado. Cristal Branco TV agradece a João Delgado pela sua disponibilidade. E assim terminamos a nossa entrevista a João Delgado, candidato à CDU à Câmara Municipal de Castelo Branco.